bem-vindos a mais uma edição do Projeto USA. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, atuando aqui na Flórida. E eu estou entrevistando hoje, falando de um tema que, sem sombra de dúvida, é de interesse da comunidade brasileira no geral. A comunidade brasileira tem vindo para os Estados Unidos, migrado com muita força, em grandes números, mas a migração tem mudado, o perfil do imigrante tem mudado. E hoje em dia a gente tem visto uma demanda muito grande para investimento por parte desses imigrantes que vêm do exterior, não só do Brasil, brasileiros que moram fora do Brasil e que querem estar nos Estados Unidos, mas um apetite muito grande, uma demanda muito grande para investimentos imobiliários, construção e venda desses imóveis. Antigamente, o desejo era comprar o tão sonhado apartamento em Miami e ali se findava o investimento, ou um ou dois imóveis. Mas hoje em dia, os projetos têm sido mais audaciosos e é por isso que eu trouxe para conversar comigo Carol Teixeira, da 4 Real Estate. Carol é Real Estate Broker e faz um trabalho fantástico com desenvolvimento imobiliário, construção de imóveis residenciais e comerciais em larga escala. Carol, muito obrigado por você ter vindo participar do meu programa. Obrigada a você. Muito obrigada pela oportunidade. Carol, acho que todas as vezes que eu converso com alguém que tem um tema que é de tanta demanda, eu falo, meu Deus, não vai caber no programa todo. Vamos lá. Então, eu espero que a gente consiga responder a todas as perguntas, mas já vamos iniciar com gosto de quero mais. Vamos falar, Carol, um pouco a respeito desse seu trabalho com desenvolvimento imobiliário, que vai desde a aquisição de um terreno à construção. Me conta um pouco qual é o ciclo de vida de um investimento como esse. Eu estou no Brasil, quanto que eu preciso ter? Me fala um pouco mais a respeito disso. Vamos lá. O empreendimento imobiliário é muito interessante, tem muitas vertentes, você pode trabalhar de várias maneiras, mas basicamente a gente tem clientes que chegam aqui falando, eu gostaria de fazer um empreendimento imobiliário. E muitas vezes a nossa pergunta de volta é, precisamos de um orçamento, que tipo de empreendimento imobiliário a gente está falando? Pode ser residencial, pode ser comercial, pode ser industrial, pode ser a ground lease, que a gente chama, que a pessoa só constrói um pad e espera um Walgreens da vida chegar. Mas basicamente o que a gente tem feito foi o seguinte, nós identificamos boas terras, que são terras que já passaram por aprovação de estudos geotécnicos e vários outros tipos de estudos que precisam ser feitos aqui. Dentro daquele estudo de uma análise mercadológica, a gente analisa qual seria o melhor uso para aquela terra. Um grande erro é você empurrar um produto para uma terra. Não, a terra ela já tem uma vocação. Olha, eu nunca tinha ouvido isso. A terra ela já tem uma vocação, porque ela já tem um zoneamento, ela está numa rua movimentada ou não, ela está dentro de um bairro que permite ou não. Tem todo um ecossistema em volta dela. A prefeitura já tem um desenvolvimento de infraestrutura para aquela região ou não. Então, não adianta só ter achado uma terra barata onde os estudos foram excelentes. Você precisa saber se aquela terra tem uma vocação. E esse entra um dos nossos trabalhos. Nosso trabalho é desde identificar a terra, falar com o cliente, ver qual é a disponibilidade financeira. E achando aquela terra, a gente estuda o que existe de carente hoje naquele mercado. Então, dentro daquilo, depois a gente tem reuniões com engenheiros, arquitetos, para desenhar um projeto para aquela terra. E, obviamente, tudo isso juntamente com o investidor. E a gente faz todo o custo de quanto vai precisar, desde a compra da terra até aquele projeto dentro da terra, a infraestrutura, e a partir daí tem toda uma análise financeira de qual vai ser o desencaixe financeiro, os bids com a construção, apesar de nosso próprio grupo ter uma construtora, e a partir daí a gente vai trabalhando com o investidor e analisa toda a rentabilidade, vê quanto vai ser o ROI, quanto que ele investiu e quanto ele vai ter, dando cenários de em quanto tempo ele pode recuperar aquele dinheiro que foi investido naquela propriedade. Só quero esclarecer para quem está assistindo, a Carol está usando aqui uns termos que são bem específicos. Então, quando ela falou de ground lease é um aluguel de superfície. Ou seja, eu comprei um imóvel, eu sou dono do terreno e eu vou preparar aquele terreno para a construção por parte de uma outra entidade, de um outro grupo. Eu sou dono do terreno, mas eu não sou dono do imóvel. Então,
no Brasil, o equivalente a um aluguel de superfície. Quando ela fala de ROI, é o Return on Investment, ou seja, o valor que você vai receber em retorno ao investimento que você fez. Exatamente. E você concorda, Carol? Eu vejo, não sei se você tem passado pela mesma experiência, mas eu vejo que no meu escritório, na minha experiência, né, dentro de imigração, a gente inicialmente tinha um investidor que ou ele já era sofisticado ao nível de que ele estava no Brasil, mas tem 100, 200, 300 milhões de dólares, então ele já investia fora. E você tinha aquele investidor que tinha aquela 1, 2 casinhas, a casa em Orlando. Mas hoje a gente está tendo um investidor que, na minha opinião, é de meio padrão financeiro. Ele é multimilionário, mas ele não é hiper, mega milionário. Ele não consegue mais virar o dinheiro dele no Brasil. Exatamente. E ele está vendo aquele pessoal que tem um valor de investimento, eu acho que vai de 5 milhões para cima. Isso. E que eles são o perfil que está buscando investir em projetos como esse. Exatamente. A gente caminhou desde 2012 com vários tipos e perfis de investidor. Então, é desde aquele da casa, o que não é um problema nenhum, a nossa empresa tem uma parte de corretagem que a gente pode atender, até a pessoa que ela chega e parece até que é o segundo nível. Ela fala, não, agora eu quero um escritório comercial. E tem aqueles que já trabalharam com incorporação no Brasil e sabem muitas vezes que o desembolso, apesar do VGV, que é o valor bruto daquele empreendimento, ser de 40 milhões de dólares, eles sabem que o desembolso pode ficar entre 4 e 5 milhões. E aí entra toda uma estratégia financeira, que é um dos meus sócios que também faz, é como a gente vai usar o desembolso que ele tem, por exemplo, 5 milhões de dólares por um projeto que vai ter um valor de venda de 40 milhões, como é que a gente aplica esses 5 milhões de dólares para poder construir tudo isso? Então, tem toda uma estratégia de fluxo de caixa, de como vai ser a construção, se a construção vai ser horizontal ou verticalizada. Existe toda uma sinergia entre os 3 sócios que nós temos, que sou eu na parte comercial, meu sócio na parte financeira, /legal e o outro na parte de construção, que nós 3 temos que analisarmos juntos tanto o perfil do investidor como a terra para saber o que vai ser melhor ali para aquele investidor. A gente vai falar no próximo bloco, Carol, a respeito do momento do mercado. Eu sei que vocês atuam muito no mercado de Orlando. A gente, no próximo bloco, vai estar falando a respeito do momento do mercado, as demandas, as tendências. A gente já volta. Estamos de volta aqui em mais uma edição do Projeto USA. Eu estou batendo um papo super interessante com Carol Teixeira. Carol, que é broker, real estate broker, ou seja, agente imobiliária, diretora do 4 Real Estate Solutions. E Carol e a sua empresa e a sua equipe atuam numa área que está sendo só agora explorada com mais força pelo brasileiro que vem para os Estados Unidos ou que quer ganhar nos Estados Unidos, que é a construção imobiliária em larga escala, tanto do ponto residencial e do ponto comercial. Carol, a gente no último bloco falou um pouco a respeito desse processo inicial do que é, quero vir para os Estados Unidos, quero investir, porque para eu investir, eu não preciso vir. Não. Né? Mas o que é um valor ideal para eu começar? Porque você sabe que tem na internet hoje o Dr. Google, todo mundo é doutor, todo mundo conhece um tio do primo, do avô, comprou um apartamento em Miami, na água, por 10 mil dólares e hoje ele ganha... Nossa, eu também quero esse. Todos nós queremos. Quanto é um valor inicial realista para a gente começar a entrar num projeto desse porte? A gente tem um empreendimento hoje que está no nosso pipeline, ou seja, ele está sendo pronto e desenvolvido, que o desembolso inicial é 2 milhões. De dólares? De dólares, e a gente está falando de por volta de 70 imóveis residenciais. Nossa, então é um bom escopo de construção. Exatamente, é um bom escopo de construção. A gente já fez no passado, nos últimos 4 anos, foram quase 400 townhomes, que graças a Deus estão completamente vendidas, comercializadas. A última está 70% entregue, que foi o último empreendimento. E varia, projeto comercial de 200 mil pés quadrados, que é o próximo que está sendo lançado, o desembolso inicial é por volta de 8 a 9 milhões de dólares. Mas a gente está falando de um VGV, que é o valor final para o consumidor, de mais de
60 milhões de dólares. Então, se você pegar o valor final e ver o quanto que é o desembolso, é uma diferença... não é que a pessoa tem que vir com 45 milhões de dólares, de jeito nenhum. E isso tudo é devido a uma estruturação jurídica, financeira, de como se vende. Existe muitas maneiras de se fazer o negócio errado. Por exemplo, a gente estava conversando, a pessoa vai comprar um imóvel ou compra uma terra e essa terra não tem o zoneamento, ou ela não tem a densidade necessária. Mas eu acho que a pessoa, quando compra isso, primeiro, foi mal assessorada e segundo, foi pão dura. Na verdade, quando a gente está investindo em outro país, a gente precisa tomar muito cuidado porque as leis mudam. As leis mudam, a linguagem muda. Tudo. E a pessoa precisa... Um outro mercado. Você precisa contar com um profissional que vai te assessorar e esse profissional não trabalha de graça. Exatamente. Então, e eu já vi casos, eu comentei com você de uma pessoa que já teve contato a respeito de ter comprado um terreno e tinha planos de construir os 100 milhões de puxadinhos e aí a prefeitura veio e falou, ops, não vai rolar, não vai. E não rola. E não rola. Não tem. O pessoal fala, não tem quem que eu posso pagar? Não, graças a Deus não rola e isso é super importante porque isso faz parte do estudo que é feito enquanto a terra está sendo comprada. Sim. Outra coisa, ninguém dá dinheiro na mão de vendedor aqui. Isso não existe. Não. Dinheiro em conta de fideicomisso e olhe lá com um recibo. Exatamente. E uma terra, ao contrário, pensa que você já demora um tempo para comprar uma casa residencial simples, que você ainda vai avaliar, que tem inspeção. Uma terra tem vários estudos, tem várias idas à prefeitura que precisam ser feitos. Então, muitas vezes, o desejo que você tinha para aquela terra, de um certo tipo de propriedade, não é o que aquela terra tem. Então, isso é super importante e a gente não força produto em terra. Como eu estava explicando, existe uma vocação naquela terra. Você vê que aqui em Orlando, a Disney está construindo um hospital. Né? Há uns anos já que eu vi essa informação. Então, você vai começar a ter uma tendência de casas ali em volta. Não é o médico que vai morar em volta daquele hospital. É a enfermeira, são os funcionários. Então, não adianta eu querer construir um terreno com casas milionárias ali, porque vai encalhar. E isso que você está falando é super importante, porque além da vocação da terra, existe todo o lado mercadológico. Então, também não adianta você olhar uma terra e ela foi perfeita em termos de zoneamento, perfeita em termos de densidade, porque para quem está construindo, quanto mais densidade é o melhor. Claro. Ela é perfeita em tudo isso, mas mercadologicamente não está na hora de você lançar um produto residencial ali. O que faria mais senso seria um produto comercial, porque você precisa ver a carência do mercado, quanto que está o nível de estoque, tanto de produto residencial como de produto comercial. Então, são 3 áreas, que essa é a razão que a nossa empresa tem esse tripé de financeiro, porque é muito importante o fluxo de caixa de um empreendimento, é muito importante você estruturar juridicamente, tem toda a parte comercial e mercadológica para saber se ali é o melhor produto e a parte de construção, porque afinal de contas são mais de 14 inspeções até você ter o ABITSE, que a gente fala no Brasil, que é o CEO. Então, essas 3 partes, elas têm que andar juntas o tempo inteiro assistindo este cliente que veio e confiou de investir um bom montante de dinheiro. A gente não está falando... A pessoa merece o respeito e assistência quando ela compra uma casa, seja ela de 60 ou 100 mil. Então, agora você imagina a responsabilidade que a gente tem com uma pessoa que está confiando, e isso, obviamente, contratos assinados, tudo direitinho, mas confiando um montante, esse empreendimento tem que dar certo. Tem. Né? Tem até bem porque profissionais como eu e você vivemos do nosso histórico, vivemos do nosso track record. Exatamente. É isso que faz com que as nossas empresas caminhem. Isso daí não tem projeto, não tem empreendimento, não tem caso que valha mais do que isso. Agora, eu tenho visto umas movimentações aqui na região de Orlando, diria Orlando e arredores, né? Em desenvolvimento comercial. Porque Orlando, ela desenvolveu, na minha opinião, ao contrário. Ela desenvolveu primeiro o Disney, porque o Walt Disney foi considerado um louco por ter construído aqui. Aí você criou um network de hotéis e prestadores de serviço para aquele parque em específico. Mas e aí onde que esse povo mora? Eles não moram, porque Orlando não tinha nada. E você começou a desenvolver algumas casas e recentemente a gente tem visto um grupo mais afluente mudar para Orlando. Mas no próximo bloco, Carol, eu quero falar a respeito
A gente falou a respeito do valor mínimo. Quais são as tendências que você vê no mercado de Orlando? O que você pode dar de recomendação para quem quer se embarcar nessa aventura de investimento e de construção imobiliária? Tenho certeza que vale a pena vocês voltarem para o próximo bloco. A gente já volta. Projeto USA de hoje, a gente está conversando com Carol Teixeira, da 4 Real Estate Solutions, 4 com 2T. Estamos construindo aqui planos mirabolantes de dominar Orlando por parte da comunidade brasileira. E no último bloco, eu e Carol conversamos a respeito do todo o processo de construção de projetos imobiliários, tanto de cunho residencial quanto de cunho comercial, por parte de brasileiros que têm interesse em investir somas que vão de 2 milhões para cima, em média, não é um valor definitivo, mas que querem se arriscar, se engajar em projetos que requerem mais dinheiro, mas que também tem uma promessa muito maior de retorno, não é uma garantia, é uma promessa. Mas Carol, com seu conhecimento vasto nesse tipo de empreendimento, ia começar a falar a respeito das tendências no mercado de Orlando, que é a região. Orlando que a gente fala é Orlando e região. Isso. O que você tem visto de dinâmica, de tendência para essa região, Carol? Então, a gente estava falando da Disney, porque não tem como falar de Orlando sem falar da Disney. Na verdade, o Walt Disney ele foi o grande incorporador, porque uma das razões que ele estava aqui é porque o preço por acre era muito baixo. Era nada. Não era nada. E a maneira como ele fez secretamente para que esses preços subissem de uma hora para outra, ele foi um gênio. Mas junto com a Disney, a gente tem todo o mercado de convenção. A gente tem várias outros ramos satélites que andam em volta disso. Então, tem o mercado de convenção, tem convenções como a American Heart Association, que só consegue fazer aqui pelo número de leitos de hotel. Você tem golfe. Pelo preço. Pelo preço também. Orlando é o lugar mais barato para você visitar. Exatamente. Você tem associações de golfe, você tem hoje Lake Nona trazendo um progresso para a cidade enorme em termos de medicina, a faculdade de medicina, a parte de tênis, esportes que eles estão fazendo, de indústrias de biotecnologia. Então, eu acho engraçado, eu amo quando a pessoa fala, não, Orlando é só Disney. Orlando não é mais só a Disney, faz tempo que não é. Então, eu não posso dizer que Orlando é uma roça com a Disney no meio. Não, porque isso, na verdade, a gente está descrevendo Orlando de 1980, que não é mais a mesma Orlando de hoje. E com tudo isso, houve o progresso, houve pessoas mudando para cá. Não existe nenhuma outra cidade do mundo que recebe 65 milhões de turistas por ano. Não. Então, olha essa população flutuante, o que traz de negócios. E com tudo isso, você precisa de mais residências, você precisa de mais escritórios. Então, eu acho ainda que existe uma carência nessa área. Mas não existe carência de mais, não sei, de propriedade flip, de comprar e revender, reformar. É um outro assunto, porque aí a gente já está passando para a parte de corretagem específica. Eu não sou contra o flip. Mas quem determina o preço que você vai vender não é a pessoa que fez o flip, é o mercado. Então, um grande segredo é como você vai comprar essa propriedade. Você tem que comprá-la muito barata para ela fazer a pena, para ela fazer jus ao todo investimento que você vai fazer, que você vai ter que fazer os reparos. Então, eu acho que para cada investidor tem um perfil. Tem o perfil daquele que quer uma casa de férias e ele quer alugar, ele não quer ter custo. Tem a pessoa que está mudando para cá por causa da violência do Brasil e ele quer começar a se estabilizar aqui. E tem o investidor mesmo, que já mexeu com incorporação no Brasil e ele quer diversificar, ele quer fazer alguma coisa com uma moeda mais forte. Ele se cansou ou ganhou dinheiro suficiente no Brasil e quer não se aventurar, não gosto dessa palavra, mas ele quer diversificar mesmo e vir para cá. E com todos esses perfis, nós podemos atender, mas hoje um dos nossos carros-chefes é a parte de incorporação, porque é o que demanda mais trabalho, é o que demanda a parte que a gente mais gosta, de pesquisa de mercado, de ir atrás de terra, de fazer bids, de analisar o que está faltando no mercado. E tem certos investidores que já ultrapassaram aquela infância do investimento. Demanda mais. Eu tenho uma corretora que ela fala que teve um cliente que
ganha no Brasil e tem a família aqui. Aí ele falou que no Brasil ele tinha uma família, que ele sustentava essa família em real. Agora aqui ele tem 4, que ele sustenta essa mesma família 4 vezes. Porque agora você tem que gastar em dólar. Então, chega um momento que você não consegue, essa hemorragia financeira não dá conta. Aí você precisa gerar dinheiro aqui. E aí é que chega o momento de você graduar para uma adolescência ou uma maturidade de investimento. E é engraçado você estar falando isso, porque a maioria dos nossos clientes, eles fazem exatamente isso. Eles já tinham comprado imóveis, e aí eles testaram, nos conheceram, foram ganhando credibilidade, a gente foi mostrando o que podia ser feito, e aí começa o processo da incorporação. E muitas vezes, não necessariamente é apenas um dono. A gente tem toda uma estruturação jurídica para fazer aporte de capital e para fazer em cotas. Então, quando a gente estava falando de 2 milhões de dólares ou 10 milhões de dólares, o projeto de 10 milhões de dólares, provavelmente eles vão ter 10 pessoas, ou eles vão ter 8 pessoas. Então, não precisa ter 2 milhões, eu posso ter... É no mínimo 1 milhão, porque senão, até por uma forma de estruturação jurídica, mas a maioria deles tinha um sonho de mudar para cá, ou ficou decepcionado com alguma coisa no Brasil, ou queria dar um futuro diferente para as crianças, mesmo por causa da violência. Eu acho que a maioria é por causa da violência no Brasil, e acabam mudando para cá e falando, o que eu vou fazer aqui? Você sabe que eu não acho que é mais só violência? Eu atendi uma pessoa do Amapá. Olha que meu marido é do Pará, eu sou do Rio de Janeiro e eu brinco com ele que o Pará, né, eu tenho que pegar um avião, um helicóptero, um bote, uma onça. E aí chegou alguém do Amapá, a gente não... Era algo que a gente desconhecia aqui nos Estados Unidos. Você tinha certas populações do Brasil, eu acho que... Então, será que no Amapá não tem violência? Não é isso. Eu acho que violência hoje é um problema no Brasil todo, mas eu acho que as pessoas perderam a esperança. Isso. E isso é algo que, do Oiapoque ao Chuí, isso vai fazer com que você tenha um êxodo ainda maior de pessoas que não precisam sair do Brasil, mas que eles falam, eu hoje quero mudar porque eu quero dar um futuro melhor para o meu filho, eu quero dar uma perspectiva para o meu filho. É isso mesmo. E em termos de esse investidor vindo para cá, eu acho que as coisas são muito mais pretas no branco. Sim. Porque aqui a gente sabe exatamente quanto que vão ser os impostos, os impact fees, que são taxas de impacto pelo fato de você estar construindo aquela propriedade comercial. Isso a gente sabe tudo de antemão, a gente sabe colocar isso numa planilha, prever e acontecer. Não tem muita surpresa, para te falar a verdade, não tem quase nenhuma. Não tem ninguém na prefeitura falando, isso aqui vai custar ter que me diferente. dar um agrado. E porque eu estou aqui há 20 anos, eu acho isso maravilhoso. Eu acho que é a melhor... forma de se investir. Acho que é fantástico. Acho que a gente, o brasileiro ainda não vivenciou viver a experiência de viver numa comunidade, num país de leis. Então a gente passa por um período de adaptação, mas eu acho isso fantástico. Carol, viu, eu no começo do programa falei que a gente ia precisar de mais tempo, então você vai ter que voltar. Mas antes da gente terminar o programa de hoje, eu quero dar o contato da Carol, que é 4 com 2 T's, Real Estate, ou imóvelorlando.com, tudo junto. Carol, se você pudesse dar uma dica para quem quer investir nos Estados Unidos na questão imobiliária, além de procurar profissional competente, o que você diria que é o mais valioso que ele pode saber? Venha para aprender que são outras leis. Pegue todas as ajudas de profissionais que você puder. Não existe uma pessoa que entende de tudo. Existem pessoas capacitadas e com uma boa disposição para poder te ajudar e que vai ter um network para poder te indicar. Mas venha com humildade, sabendo que aqui é um outro país com leis diferentes, com regras diferentes, e estamos aqui para poder ajudar no que for preciso. Fantástico, gente. Foi um prazer bater um papo com Carol Teixeira. Eu quero agradecer a audiência de vocês e a gente volta na próxima edição do Projeto USA aqui na CBTV. Até logo.